Pronto, gravando. Então, boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui com a gente, né, professor Fábio? Mais uma live no projeto. Nossa quarta live, não é isso? Isso, nossa quarta live. Projeto, exatamente. A professora Roberta vai apresentar já a professora Bruna. Um prazer recebê-los novamente aqui. A professora Bruna hoje ela é consultora, né? Mas a professora Bruna ela já passou pela secretaria, professora, doutoranda. Dentro do doutorado dela, ela trabalha a questão de turismo cultural, etnoturismo. Né? Fiquei com preguiça, Bruna, de falar tudo aqui que você já fez. Então, assim, eu vou deixar você se apresentar. Fica à vontade, está todo mundo aqui. A gente já fez uma prévia hoje, realmente vai ser bem bacana esse bate-papo da gente. Boa noite, bem-vinda. Fica à vontade. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Legal. Então, Tá, Bruna, o seu áudio. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Pode voltar. Ficou falhando. Tá. Então, não, na verdade, eu estava agradecendo vocês, professor Fábio, professora Roberta, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco desse tema que é tão importante para tantos outros interessados no turismo, né, no nosso país. Estou vendo que tem gente de todos os lugares aqui. Que legal de fazer esse intercâmbio, né, com tanta gente. E, na verdade, esse tema é um tema que é uma militância para mim, porque se tem um jeito que eu acho que a gente pode ajudar esse mundo com o turismo, é através do turismo de base comunitária, né? E falar um pouquinho da minha história, então, para a gente chegar nesse tema. Queria também agradecer a presença da minha sócia, Regiane Pasquale, que está aqui também, da consultoria Ictus, da Luciana, que foi minha parceira, ainda é minha parceira de pesquisa, né, Lu? Que já apresentou com vocês, inclusive surgiu esse interesse também em vocês pela palestra que a Lu falou, né, que é a reunião que a Lu teve com vocês. Enfim, e falar que a gente cada vez mais está implementando essa questão do turismo de base comunitária enquanto ciência, né? O turismo é uma área que precisa se desenvolver academicamente cada vez mais. A gente sabe ainda que a gente tem nossas carências científicas. Então, falar um pouquinho como que foi essa minha trajetória, né? Até a gente chegar nessa vontade de entender do etnoturismo, do turismo de base comunitária, dessa complexidade de tema que gera diversas questões e, ao mesmo tempo, oportunidades, né? É um tema complexo, mas que, se a gente sabe trabalhar, é uma grande oportunidade para quem quer trabalhar com ele. Então, só um pouquinho falando da minha trajetória. Eu sou turismóloga, formada na Universidade do Vale do Itajaí, né? E fui querendo trabalhar com agência, gostava de viagem, e acabei me encontrando na pesquisa, em projetos, e foi por isso que meu caminho foi para a consultoria e também para trabalhar com turismo público e também na vida acadêmica, né? Que já estou aí há 4 anos envolvida, né? E agora com o doutorado como docente, né? Esses 4 anos, e agora continuando a minha pesquisa de doutorado. Mas, enfim, tive a oportunidade na faculdade de ter muito contato com a parte de comunidade tradicional, e isso fez com que, de algum modo, eu começasse a querer descobrir sobre isso, né? E procurei a professora Doris Rushman, nossa precursora aí do turismo sustentável no Brasil, né? Que era professora da Univale no doutorado, e ela me deu a oportunidade de experienciar uma assessoria técnica na Rushman Consulting, né? E foi uma experiência muito incrível, que eu tive contato com comunidades tradicionais dos parques estaduais de São Paulo, que eles estavam com um trabalho de capacitação turística de comunidades quilombolas. E depois disso,
eu me envolvi com esse tema de comunidades tradicionais, inclusive meu trabalho de conclusão de curso foi sobre capacitação turística de comunidades quilombolas do entorno do Vale do Ribeira, né? E a gente sabe que hoje o Vale do Ribeira tem essas comunidades ativas trabalhando com turismo comunitário, né? E aí foi meu primeiro contato. E depois disso eu acabei pensando nessa possibilidade de consultoria, sempre foi o que eu quis. E aí fui em busca de me especializar, né? Fui fazer meu mestrado, que foi um momento que eu tive também experiência com estágio de docência na UFMT, fiz em estudos de cultura, já que eu queria essa área específica, né? Trabalhar com cultura. Então foi muito legal para desconstruir também os vieses do turismo que às vezes a gente vai tão cristalizado, né, naquele vício da atividade. Então foi legal para desconstruir várias coisas em termos de cultura, né? Entender a cultura como processo cultural, né, na verdade, não como algo cristalizado, mas que é dinâmico e está em constante movimento. Enfim, e aí depois do mestrado, eu fui para Nova Chavantina, né, e peguei as cadeiras de cultura, patrimônio histórico-cultural e cultura e folclore de Mato Grosso, que foi uma experiência incrível. Eu costumo dizer que a Unemat foi um divisor de águas na minha vida, em Nova Chavantina, porque ali também tinham muitas etnias indígenas no entorno, tem, né, e é uma força e resistência cultural que a gente sente. E eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com os alunos, de intercâmbio, da gente ir para as aldeias e também das aldeias irem até a gente, né? Então a gente teve essa troca, né? De ter os indígenas na universidade também. Depois da Unemat, eu voltei para Cuiabá, para o Instituto Federal, né? Fiquei como professora substituta 2 anos e comecei o meu doutorado e a Secretaria do Turismo. Então, eu sou assim, meio ligada no 220, e tudo foi muito importante, uma coisa agregou a outra, assim. E eu acho que é legal falar essa introdução, é muito importante, porque a gente acaba mostrando também, para quem está começando na área, como nossa área é incrível, e muita gente, às vezes, se desanima com o turismo nesses momentos que estamos atravessados, por exemplo, com essa pandemia, ou quando a gente tem uma dificuldade de valorização do profissional, e eu acho que é importante estar o tempo todo fomentando a importância dessa atividade, o quanto ela é rica em termos culturais, em termos da diversidade que a área é, né, multidisciplinar, enfim. E aí, depois dessa experiência na secretaria, com a secretaria foi um grande aprendizado também pelos contatos e pelas responsabilidades que o Estado, né, eu trabalhei na sede Tour, inclusive tem colega meu aí também, Batilde, tá aí, gostei de ver o Batilde aí, a Lu. E aí, como que foi essa experiência? Foi onde eu descobri o meu tema de doutorado, que eu estou trabalhando no turismo de resistência, o etnoturismo como uma oportunidade de resistência cultural e fortalecimento de uma comunidade quilombola, próxima de Livramento, chamada Mata Cavalo. Na verdade, a comunidade específica é a Mutuca, no território do Cavalo. Então, também vinculado ao etnoturismo. Hoje a gente vai ver aqui que etnoturismo é indígena, mas também é de várias comunidades, tem essa multiculturalidade aqui no nosso país. E aí, a secretaria, a gente começou a receber demandas de auxílio dessas comunidades no fazer turismo, né, em estruturar, formatar produtos culturais. E aí, com isso, a gente teve um contato também com a normativa, que nós vamos falar dela, né, da instrução normativa de visitação em terra indígena, ocorreu em 2015. Então, começou a fomentar isso. Nós somos um estado, Mato Grosso é um estado com 46 etnias indígenas. Então, a gente teve essa demanda muito grande, porque a FUNAI nos procurou para um auxílio técnico no suporte desses planos de visitação, que eles também tinham uma dificuldade de operacionalizar isso, auxiliar no processo. Bruna, vamos começar, vamos estruturar melhor assim que a gente vai falar, porque você já está falando um monte de coisa para a gente, mas a gente quer explorar melhor você, entendeu? Então, acho que eu vou... Tá bom. Posso? Vou voltar um pouquinho. Não, tô tranquilo. Vou voltar um pouquinho, vou pedir para você primeiro falar para a gente um pouquinho
sobre a questão do turismo cultural, mas assim, não falar muito do conceito, mas para a gente entender, porque a gente sabe que o turismo ele não está dentro de caixinhas, né? Então, por exemplo, o turismo cultural ele vai entrar no comunitário, que ele vai entrar no ecoturismo, o gastronômico ele entra no cultural, então assim, a gente sabe que as coisas elas não são caixinhas separadas, porque a vida é dinâmica, né? E o turismo, consequentemente, que, enfim, é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque existe necessidade de conceituar isso, para a gente poder classificar isso. O Ministério tem essa conceituação também, esse conceito. Vamos começar por aí, para a gente começar a abrir um pouquinho para essa parte mais prática, porque a gente consegue ter essa linha aí, né? A gente conversou hoje de manhã, então eu quero aproveitar bastante o seu conhecimento e a sua experiência para o pessoal aprender também. Tá ótimo, professora. Pode me ir cortando mesmo, que eu empolgo na paixão aqui, tá? Enfim, então vamos falar então do turismo cultural. O turismo cultural, é bom a gente lembrar lá vamos voltar um pouco lá no Mário Carlos Beni, lembrar daqueles subsistemas, né, das relações ambientais, e que a gente tem o ecológico, o social, o econômico e o cultural. O cultural, ele é inerente, né, da atividade turística, faz parte da nossa matéria-prima para o turismo, assim como o ecoturismo, né, a gente sabe que tem o meio ambiente natural, enfim, o turismo ecológico, o turismo responsável, nesse sentido, a gente também tem toda essa questão vinculada às pessoas que recebem, né, então a cultura, ela é inerente, né, ao turismo, e é muito importante que a gente dê valor nessa conexão, para que a gente possa entender como que tudo isso se desenvolve, né? Então, como que o turismo cultural surge, né? Então, lá no Renascimento, do século XV e XVI, a gente sabe que começou a existir o Grand Tour, que eram aquelas viagens em que que aristocratas viajavam em busca de conhecimento, e aí começou-se a ver a importância do deslocamento para vivenciar uma cultura, né, para vivenciar um acontecimento. E aí, com isso, o mundo começou a verificar a importância dessas contemplações culturais. Só que isso foi se transformando, e a gente sabe que hoje o turismo cultural não é só contemplação de monumentos e aspectos materiais, mas sim a vivência, né? A vivência de aspectos materiais e imateriais da cultura. E aí, com isso, surgem aí o ministério, isso que você falou, Roberta, eu super compartilho, não tem como colocar tudo numa caixinha, né? A gente sabe que o fenômeno é um só, né? Mas o ministério faz isso em 2010, segmenta, na verdade, antes disso, né? Eles fazem a segmentação de alguns nichos de mercado, justamente para organizar o foco de investimento. E aí, em 2010, surge a cartilha, né, de turismo cultural, que segmenta diversos tipos de turismo, como turismo cívico, turismo religioso, turismo arqueológico, gastronômico, enoturismo, né? E também o etnoturismo. E aí, disso aí surge outras pesquisas que foram feitas com a Unesco, com o IFAM, em que se busca saber qual é o perfil desse turista cultural para poder focar nesses investimentos, né? E aí, fala para a gente um pouquinho, Bruna, desse perfil, porque assim, eu fico um pouco curiosa, porque isso facilita muito a vida de quem vai trabalhar com esse segmento, né? Sim. A gente às vezes cria uns mitos, a gente acha que sabe o perfil dos segmentos, mas fala um pouquinho para a gente do perfil do turista de cultural, porque a gente sabe que é um potencial muito grande no Brasil também, e provavelmente no pós-pandemia vai ter aí um fortalecimento tradicional, e a questão cultural vai ser um dos quesitos que vão ser bem valorizados, né, nesse processo. Sim, na verdade, então, como eu estava dizendo, a Unesco fez uma pesquisa em que ela foi nos maiores eventos culturais que existiam no Brasil, na época, né, e fez um levantamento de qual era esse perfil, com questionários maciços, né, nesses grandes eventos, como Parintins, em Campina Grande, enfim, nos grandes eventos culturais. E aí ela descobriu que o perfil do turista cultural é muito único e muito interessante, que é o alto índice de escolaridade, é o primeiro quesito
encontrar. Então, o turista cultural, que vai com essa finalidade de cultura, se desloca para algum lugar, ele tem esse perfil de um nível de escolaridade alta. Então, ele é crítico, ele questiona, e ele quer observar experiências que dizem das pessoas que eles estão visitando, né? Eles não querem mais do mesmo, eles não querem lugares massificados, mas sim eles querem essa vivência perto das comunidades tradicionais. Eles não precisam, outra coisa apontada pela pesquisa, eles não precisam de meios de hospedagens luxuosos, eles não têm conforto com o primeiro plano, pelo contrário, eles querem, na verdade, locais convencionais para estarem, se possível, mais próximo do que aquelas pessoas estão vivendo, eles querem participar dessa troca. Eles geralmente viajam acompanhados, é o outro quesito que eles também identificaram. Eles não viajam sozinhos, porque eles querem ter essa experiência, né? Eles não querem ficar só na contemplação, mas querem vivenciar junto, né, com outras pessoas conhecidas e com o exótico, que é essa outra comunidade, né? E a cultura é fator que motiva essa viagem. Então, esse é um ponto muito importante. Eles se identificam como turistas culturais e viajam para visitar e vivenciar a cultura. E isso é muito importante a gente falar, porque por muito tempo o ecoturismo foi o que balizou o turismo cultural. A gente não via ele como um segmento independente. Porque na época que o ecoturismo despontou, na década de 90, o turismo cultural foi pressionado a se desenvolver, né? Porque a partir do momento que eu ia visitar uma trilha, uma praia, eu precisava estar em contato com a comunidade tradicional. E aí isso fez com que ocorresse uma pressão nessa comunidade para que ela também pudesse receber esse turista. E isso é muito delicado, porque isso aconteceu de um jeito em que, enquanto o ecoturismo estava sendo desenvolvido de um jeito muito pensado, né, já, lógico que tudo é muito novo, né, gente, até o ecoturismo, mas eu digo mais ainda o pensamento técnico, né, para o etnoturismo, para o turismo de base comunitária, era um pensamento ainda desvinculado de estudo científico, né, e aí surgiu, inclusive, o manual indígena do ecoturismo, primeiro, né, para depois pensar no etno. E esse manual foi muito importante também, porque começou a ver que era muito importante, que os turistas era irreversível, eles estavam tendo contato com comunidades tradicionais e que eles tinham que se organizar. E esse contato é mais ainda complexo e delicado quando eu trato de comunidades tradicionais com culturas específicas, com culturas muito próprias, e que estavam sendo descaracterizadas, perdidas, porque os jovens já entravam em contato já entram, né, ainda acontece isso, em contato de um jeito muito não planejado. E isso tudo é muito sério. E aí, Bruna, pode falar. Não, é porque eu queria que você emendasse falar dessa questão toda, que é muito importante no turismo cultural, que a gente ouve muita crítica a respeito mas a gente vai banalizar as apresentações culturais, né? Mas até onde ser autêntico? Existe uma discussão muito, muito grande quando se diz respeito ao turismo cultural, né? Então, se você pudesse falar um pouco disso, entrar um pouco nessa discussão, eu lembro que de manhã você falou alguma coisa sobre, até anotei, diferenças entre o turismo autêntico para o sincero, o termo do sincero, você falou que a literatura, principalmente a literatura internacional, tem usado mais esse termo. Isso. Emendar isso nessa fala para a gente? Sim, sim. Então, na verdade, o Ministério, ele conceitua o turismo étnico, o Ministério do Turismo, nessa cartilha, ele conceitua como atividades turísticas envolvendo a vivência de experiências autênticas e o contato direto com os modos de vida e identidade de grupos étnicos, né? E esse conceito é importante, porque ele traz a luz para o turismo cultural étnico. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do autêntico, né? Porque a partir do momento que eu estou vivenciando um turismo numa comunidade que não tem na sua cultura tradicional receber turistas, isso é algo que veio na contemporaneidade, é novo, né? E aí, como que eu lido com isso? Isso é autêntico? A partir do momento que eu recebo alguém,
no meu cotidiano, está atravessando, né? A cultura é contaminação constante, né? Falar de cultura é contaminação. Tem gente que não gosta desse termo, mas eu acho muito interessante, porque você troca, né? Mesmo. E aí, por que essa autenticidade é questionada? Porque as experiências nem sempre são autênticas, e na maioria das vezes não é. Só se o turista vai isolado e fica vivendo ali como se fosse parte da comunidade, aí já não é turismo, né? Aí é o antropólogo que fica lá mais tempo. Mas por que isso é questionado? Antes de falar dessa dicotomia aí, da autenticidade e da sinceridade, eu vou só um pouquinho falar da espetacularização, que tem duas formas de fazer turismo. Ou a localidade turística passa por uma maquiagem que é contraditória, predatória do fenômeno turístico, e aí fica reproduzindo capital excludente e prejudicial, que é esse turismo massificado, espetacularizado, tem autores que usam turistificação, né? Ou ele ocorre de uma forma em que é um espaço de resistência cultural e esperança, né? Então, tem essas duas formas de acontecer o turismo. Esse turismo globalizado, não que o turismo globalizado não seja bom, tá? Mas ele nesse contexto que nos atravessou, ou ele como resistência cultural, né? E aí, a espetacularização é justamente esse link com o autêntico e o sincero. Porque essa espetacularização, que é uma teatralização, às vezes, de um ritual. Então, muitas vezes a gente vai numa comunidade para fazer turismo, né? Vamos supor que a gente vai numa comunidade quilombola em que eles apresentam uma manifestação do Congo. Ou a gente vai numa etnia indígena em que eles recebem turistas e apresentam uma apresentação do Quarupi, né? Quem já ouviu falar no Quarupi, que tem muito no Xingu, é aquele ritual fúnebre, né? Que tem etnias que recebem turistas no meio do ritual e tem etnias que não recebem, né? É uma opção. E aí, quando a gente fala de turismo sincero, é que, assim, essa autenticidade, ela não vai ser passada para o turista. É muito difícil você ser totalmente autêntico, né? E aí que a gente entra nessa questão de se a comunidade está preparada para mostrar um turismo em que ela conversou entre ela, foi uma questão corporativista, todo mundo entrou num conceito participativo, existe um planejamento de pensar, não, nós queremos turismo, mas o que a gente vai mostrar? Né? O sincero é colocar o limite do que eu quero mostrar e do que eu não quero mostrar, né? A comunidade não é obrigada a mostrar o que não quer, o que faz parte de algo íntimo. E não tem nada de errado também em querer trazer um ritual de boas-vindas, né, para mostrar para esse turista, se todo mundo entrou em consenso. A grande questão que acontece é que muitas vezes o turismo vira esse espetáculo, vira essa teatralização e essa até violência cultural, pelo fato de não ter esse planejamento, de colocar, muitas vezes a gente sabe que tem comunidades no Brasil em que o turismo entrou de uma forma desgovernada e a comunidade está representando o ritual sem nem pensar sobre isso, está atrapalhando na própria cultura. É muito delicado. Por exemplo, a gente teve experiências com os indígenas Pareci, né? Fomos lá em 6 aldeias, quando eu estava na secretaria, para fazer um reconhecimento. Em uma das aldeias, existem 25 crianças que falam ainda o Aruaque, que é a língua materna deles lá, né? A língua ainda que ainda sobrevive. Se você for em Campo Novo dos Parecis, não são todas as etnias Pareci que falam o Aruaque ainda. Então, isso é uma particularidade riquíssima. Mas até que ponto essas crianças têm que estar em contato com o turista, entende? Isso tem que ser muito bem planejado. Mostrar isso para a comunidade. Quando a gente vai enquanto técnico, esse é nosso papel também, de mostrar a complexidade disso, né? Que eles podem estar acabando prejudicando o andamento de crescimento e evolução e reconhecimento cultural. Então, quando eu falo do turismo sincero, professora Roberta, respondendo sua pergunta, é que se ele não dá de ser autêntico, ele tem que ser planejado e mostrar com sinceridade até onde eu quero mostrar, né, enquanto comunidade. Então, se a comunidade quiser mostrar um ritual que ele
não é tão como tradicional, eu não posso expor tudo que eu tenho. É igual quando alguém vai na nossa casa, a gente arruma a nossa casa, a gente não deixa tudo no dia a dia, né? A gente geralmente recebe e quer a casa arrumadinha, mostra algo para o nosso visitante, que é a casa bem arrumada. É a mesma coisa, né? Então, é trabalhar com esse planejamento prévio, de saber muito bem o que essa comunidade quer, que isso tem que ser resolvido juntamente com os outros os líderes comunitários, e não só esses líderes comunitários, mas toda a comunidade, né? Professora Bruna? Pode falar, professor. Oi, desculpa. Só para complementar e te pedir umas informações ainda a mais sobre uma questão que existe também relacionada ao turismo de base comunitária, os conceitos, as características e até complementando ainda, se nas suas falas você puder já acrescentar algumas informações de livros, autores, que a gente pode, eu vou escrevendo até aqui no chat, como eu já escrevi aqui do Beni, escrevi a segmentação de mercado do Ministério do Turismo, que a gente já vai complementando, até porque o nosso tempo vai ser curto e as pesquisas futuras vão continuar. Então, se puder já acrescentar alguns autores que a senhora acha que vale a pena para o pessoal dar continuidade na pesquisa, também agradeço. Vou fazer melhor, professor Fábio. Em vez de eu falar dos autores agora, vou falar do turismo de base comunitária e vou colocar para vocês depois, mando todos esses autores que eu acho que são interessantes. O que você acha? Pode ser? Ótimo, maravilha. Melhor, e a gente né? coloca lá no nosso grupo do Telegram também. Ótimo. Melhor, né? Porque a gente segue também, já que o tempo é curto. Então, o turismo de base comunitária, a gente está até tendo muitas lives aí, estou adorando isso, né? A gente está tendo contato com vários, tendo acesso, né, a outras experiências, não só do Mato Grosso. O turismo de base comunitária, ele começou na década de 60, mas muito incipiente ainda, né? Entre 60 e 80 ele começou a acontecer justamente por aquela razão que eu disse, pela pressão do ecoturismo, que começou a bombar, e aí o turismo cultural teve que se adaptar, né? As comunidades do entorno de parques estaduais, de unidade de conservação, começaram a falar, não, a gente vamos ganhar dinheiro com isso, e aí começou a acontecer sem esse planejamento. Então, umas cobravam mais do que deveriam do turista, outras cobravam menos, eram explorados por esse turista, ainda acontece isso. E o turismo de base comunitária, ele começa a se consolidar como esse turismo que acontece em comunidades tradicionais na década de 90. O que ele tem de especial? Por que eu não posso falar que todo o turismo étnico é de base comunitária? Porque nem todo turismo que visita uma comunidade tradicional valoriza a aprendizagem no turismo, né? Então, isso é um foco do turismo de base comunitária, valorizar a aprendizagem no turismo. Então, assim, existe um processo de aprendizagem muito claro. As pessoas os turistas vão para essas comunidades e aprendem, né, nesse processo. Tem um processo educativo aí. Existe uma participação ativa da comunidade, tá? Então, eles valorizam as epistemologias populares, né? Esses saberes populares são valorizados na experiência, né? E tem a sociedade como protagonista do processo. Talvez essa frase é a palavra-chave. A comunidade tem que ser responsável pela gestão, pelo planejamento. É lógico, com o devido apoio técnico, mas quem vai gerir, quem vai resolver, como eu estava dizendo, é a própria comunidade. Existe um empoderamento comunitário. O turismo auxilia como fortalecimento, né, e tem essa característica participativa, corporativista, né, tanto que o turismo de base comunitária surge lá na economia solidária, que daria outra aula, né, outro assunto. Nem sempre, gente, é claro que todas as comunidades estão envolvidas, isso é uma questão. É todo mundo da comunidade. Isso é uma questão porque é muito importante que, para que ele ocorra de uma forma efetiva e eficiente, é interessante que a comunidade toda esteja envolvida. Uma coisa importante a falar não pode ser a única atividade da comunidade, não pode ser a atividade principal, até pode ser a principal, mas não a única. Então, a gente está vendo agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, muitas comunidades únicas, por exemplo, que tinham turismo como a atividade principal e agora estão sofrendo muito, porque não podem receber
Hoje eu recebi um áudio de um indígena Pareci querendo, com essa puxa, porque precisa do turismo para suas atividades, então não pode ser a única atividade. É preciso. Até o Augusto perguntou aqui como está o turismo cultural, né? Como ele vem sobrevivendo em termos de pandemia. Não está morto, né? Não está sobrevivendo, né? Porque não está. Então, né? Está muito complicado. Agora, realmente, não se pode fazer turismo. Tem alguns lugares que ainda recebem porque não tem essa fiscalização, esse limite. Mas nos lugares, por exemplo, a FUNAI instituiu proibição. Está dando as cestas básicas para os indígenas que estão precisando, mas proibiu a visitação, né? Mas, assim, é claro que tem comunidades que ainda fazem, correndo um grande risco. Há comunidades também, nesse processo, que estão fugindo do branco porque não querem contato, querem se proteger. Não querem nem que a gente vá lá falar como fazer. Eles estão muito preocupados. Então, todos os tipos de dinâmicas diante da pandemia, né? Mas, enfim, existem outras alternativas que devem ser tomadas, que a gente está vendo que tem algumas oportunidades, como, por exemplo, o acesso à tecnologia agora está fazendo com que a gente se agregue muito. Às vezes, eu percebi isso no mercado, que tem alguns grupos que tinham dificuldade de comunicação, que está tendo melhor comunicação agora, até do que antes da pandemia, porque está tendo essa oportunidade de encontro virtual. Mas, enfim, outra coisa para as comunidades comunitárias que talvez é algo que a gente tem que pensar é investir nessas parcerias, investir, como eles falam de experiência e aprendizado, é o foco do turismo de base comunitária, investir em mostrar essa experiência, talvez, para atrair esse turista posteriormente, como são as técnicas, os modos de fazer, né, na agricultura, e mostrar isso virtualmente. Então, assim, tem algumas estratégias, mas é tudo muito embrionário. A gente está começando, né, a pensar nessas questões da pandemia, no pós-pandemia. Não sei se eu respondi a pergunta do Augusto, né? Mas, assim, está muito difícil. É uma fase que a gente está precisando pensar realmente junto nas estratégias para minimizar tudo isso, né? Continuando a falar do turismo de base comunitária, ela passou a ser um auxiliar na luta pela terra também, né? É um olhar para o patrimônio natural e para o cultural. Então, a gente sabe que a maioria das comunidades tradicionais brasileiras, muitas delas não têm sua terra reconhecida, né? Como muitos indígenas também têm um problema agrário muito grande. Então, o turismo também vem num viés, a gente tem percebido que quando a comunidade muitas vezes se apropria, é mais um aval para eu lutar pela terra, né? Para eu buscar essa minha resistência cultural da terra contra esse desmatamento e contra esse viés. Se eu consigo fazer um turismo de base comunitária, eu vou contra esse viés capitalista, dilacerado, né? Selvagem, enfim, como a gente quer usar, né? Então, as características do turismo de base comunitária, basicamente, são essas, né? Esse protagonismo social, tá? A comunidade, enfim, tem uma organização participativa, as comunidades anfitriãs são ativas na gestão, no planejamento, enfim, e dos serviços que são oferecidos. E, Bruna, você falou muito aí sobre a questão da visitação desses espaços, da questão da própria aldeia indígena que o pessoal tem entrado em contato. Plano de visitação, né? Vamos falar da ferramenta aí. Como você diria? Eu até anotei aqui, quais dificuldades que você acha, vai até o encontro de umas perguntas que o pessoal está fazendo aí, não com essas palavras, mas quais seriam as dificuldades que a gente teria, quais as dificuldades que a gente já tinha antes com esse plano de visitação, e como que você visualiza que seriam os cuidados caso se retome, o que poderia ser retomado com o Covid, se já tem alguma fala nesse sentido, algum protocolo que você acredite que seja necessário. Falar um pouquinho desse plano de visitação antes, se puder também falar a sua opinião, eu sei que tudo é incerto, né? Mas para essa situação do Covid. Então, o plano de visitação é o foco no turismo de base comunitária indígena, né? No turismo étnico indígena. O turismo de base comunitária, ele ocorre nos quilombos, com ribeirinhas e tudo mais. Os indígenas, em uma questão ainda mais complexa. Eu falei ali atrás
que nem sempre a comunidade toda está envolvida no processo de turismo de base comunitária, né? Isso é uma questão, né? Porque sempre vai ter uma relação de dominado e dominante na etnia, enfim, no contexto social que está inserido. O turismo indígena não tem nem essa possibilidade. Para ele acontecer de uma forma organizada, precisa que todo mundo da comunidade esteja de acordo com o turismo de base comunitária. E isso é ainda mais difícil, porque a gente sabe que todas as comunidades têm seus conflitos, né? E aí, por que a gente está falando do indígena dessa forma? Esse plano de visitação que a Roberta traz, na verdade, ele é tão complexo, ele precisa dessa premissa de todo mundo estar envolvido, que ele foi discutido desde 2010 e em 2014 saiu um decreto, que é o número 7747, que apoia as iniciativas indígenas sustentáveis do etnoturismo e do ecoturismo, respeitando a decisão da comunidade e a diversidade dos povos indígenas, tá? Esse decreto foi uma abertura inicial para o turismo acontecer nessas comunidades, já que estava tudo desgovernado, a FUNAI, junto com líderes indígenas, resolveu criar essa normativa, né, esse plano de visitação turística na comunidade, porque senão não ia conseguir organizar, né? E aí, depois que esse decreto saiu, em 2014, teve muita edição em 2014, que resultou em 5 seminários regionais e nacionais também, com líderes indígenas e a FUNAI para chegar num consenso de como seria esse plano de visitação. Ele é complexo porque ele exige diversos pré-requisitos para que esse turismo ocorra de uma forma saudável para aquele indígena. Então, os indígenas foram os primeiros a pedir mais cautela. A FUNAI queria lançar isso. Os indígenas, nessas reuniões, pediram mais cautela para que esse plano fosse lançado e não poderia agregar todas as comunidades. Então, se ele não agrega todas as comunidades, ele ainda é mais rígido. E Professora aí, Bruna, oi. Sobre esse plano de visitação, a senhora tem algum exemplo assim de alguma comunidade que já faz, ou de maneira ordenada, ou de maneira que precisa melhorar? Como é que funciona os brancos, né? Como são chamados, Os não índios, né? Os não índios, quando chegam lá, eles ficam na parte da manhã e depois retornam para onde eles estavam anteriormente? Como é que funciona essa operação, essa dinâmica? Dormem lá? Como é que funciona? E os grupos, quando organizados, aqueles que a senhora conhece, de quantas pessoas são? 5, 10, 15, 20? Como é que funciona isso na sua prática, na sua vivência aí, do que a senhora vem acompanhando? Então, como que eu experienciei isso? A FUNAI, então, quando eu estava em 2017 na secretaria, nos procurou para auxílio técnico nos planos de visitação. O plano de visitação, só para deixar claro, ele surgiu em 2015. A Instrução Normativa número 03 de 2015, né, que tem toda essa finalidade de sustentabilidade e de sustentar essa comunidade, né? E ele é bem complexo, ele tem mais de 10 páginas, ele tem que ser muito minucioso e provavelmente precisa de uma consultoria para ajudar no processo, de antropólogos envolvidos, né? Uma equipe multidisciplinar que você está lidando com pessoas, né? Com uma cultura muito própria, né? E peculiar. Então, quando surgiu a normativa, a FUNAI, na verdade, surgiu, né, há um tempinho, mas as etnias mato-grossenses começaram a... Vou falar do meu contato, tá, gente? Com a instrução. E a FUNAI procurou a sede tour. Eu, como coordenadora na época de qualificação e estruturação do turismo, acabei auxiliando a pensar sobre esse plano de visitação. Foi a primeira vez que a FUNAI do Mato Grosso envolveu os responsáveis pelos indígenas no Mato Grosso, né? O líder de assuntos indígenas da Casa Civil, a secretaria, enfim, nesse processo. E aí, a gente começou, primeiramente, numa comunidade em Barra do Bugres, Umutina, né? A pessoa da Unemate deve ter tido contato, porque tem, né, o curso da Unemate lá também, a universidade. E lá na Umutina, uma comunidade híbrida, apesar de ser Umutina, eles têm várias etnias, são 8 na comunidade. A gente foi até eles, e a gente percebeu que alguns líderes, nas 10 aldeias que tem lá, alguns líderes queriam turismo.
outros não. Então, estava um impasse muito grande, porque o plano de visitação tem aquela prerrogativa que eu disse. Precisa ter todo mundo envolvido no processo. Eu não posso passar pelo território. Imagina um monte de carro. Tudo bem que lá, no caso da Umutina, você tem que fazer a travessia pelo rio primeiro. Mas imagina um monte de gente chegando próximo à sua aldeia, por mais que não esteja indo, efetivamente, na sua aldeia, se você não quer. Mas imagina o tanto que está influenciando. Chegar gente e passar pelo seu território. Poxa, se esse território é de todo mundo tem que concordar. Então, foi esse o grande desafio na Umutina. A gente foi, nesse primeiro momento, conversou com a comunidade, muita gente desabafou, falou que começa iniciativas e não vão para frente, é isso que desanimou a comunidade. E aí a gente falou, o que vocês acham da gente, pelo menos, mostrar para vocês primeiro o que é um turismo de base comunitária, né, fazer essa sensibilização, e depois vocês veem, se vocês não quiserem, não vai ter, isso é uma prerrogativa. Se a comunidade tradicional decidir não ter, não tem o que o Estado faça, não tem o que nenhuma força externa faça. A comunidade é quem decide se quer ou não. Afinal de contas, ela é o atrativo. Então, isso é muito complexo. Enfim, aí o processo da Umutina foi sensibilização, ida lá, levantamento dos atrativos, até que chegou um momento que cada vez mais pessoas começaram a querer participar. E a gente ajudou no suporte desse esqueleto do plano de visitação. E eles chegaram a vir também para Cuiabá, os líderes indígenas, para a gente dar um feedback também, eles conhecerem o espaço da secretaria e conhecerem atrativos turísticos. A gente levou os líderes da aldeia na Salgadeira, né, que tinha sido aberta, enfim. E aí foi um processo bem interessante. Só que, por exemplo, o Umutina agora está com a questão desse organizar isso com as outras aldeias. Eles têm que se integrar, têm que ainda melhorar esse plano de visitação. É tão complexo, precisa de tantas medidas. Primeiro socorros, que engloba um plano de visitação. Então, se dá alguma coisa nesse lugar, geralmente, tão longe, né, com uma logística difícil, que geralmente é uma aldeia, como que eu faço para tirar um turista que teve algum problema, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Você aí, a partir do momento que essas vidas se responsabilizam por outras vidas, né? Nesse contexto exótico, o que eu faço? Então, é todo um processo. Então, o Umutina é um exemplo de que está caminhando no Mato Grosso, que eu tive contato. Os parecidos, nós somos em várias etnias, né? E eles já têm um plano de gestão, isso já é um meio caminho andado, né? O plano de gestão, eles pensaram no planejamento das várias etnias parecidas ali presentes como um todo. E a gente fala assim, etnia Pareci, Chavante, os Umutina, mas a gente sabe que as aldeias se diferem, Chavantes não são todos iguais, têm suas particularidades, assim como as outras etnias, enfim. E isso tudo tem que ser considerado no plano de visitação. No Brasil, a gente tem alguns exemplos de plano de visitação que já saíram. Inclusive, no Mato Grosso, a gente tem 4 planos de visitação que já saíram, mas que ficam lá no Xingu, que a gente não teve muito acesso porque ficava numa outra coordenação, né? Mas que a gente teve acesso ao seminário, um seminário de etnoturismo que aconteceu ano passado, e que foi muito interessante. Várias etnias que estavam interessadas, que já protocolaram na FUNAI o interesse pelo etnoturismo, estavam presentes falando do que tem, do que as dificuldades, enfim. Então, aqui, professora Bruna, desculpa interromper, pode falar. Mas a Bruna Agra escreveu aqui no nosso chat que em São Paulo, uma comunidade indígena criou um site para fazer o plano de visitação e que os interessados devem preencher um formulário e que eles aceitam grupos de no máximo 12 pessoas e que são criteriosos para selecionar esses grupos aí com as justificativas. Então, é uma experiência que a Bruna está compartilhando aqui. Comunidade, eu vou ler errado, porque eu não sei ler, né? Tenondé Porã. Não sei se certamente não é assim que se fala. Mas olha que legal. Ele já tem a capacidade de carga, né? Que legal. Chegar nesse ponto também é uma evolução dentro do plano de visitação. Obrigado, Bruna, pela contribuição. Obrigada, Bruna. Enfim, o plano de visitação, para essa comunidade já ter esse número de 12 pessoas, é porque já fez um estudo de capacidade de carga. Os indígenas têm que buscar também
investidores, né, possíveis investidores para ajudar, porque é um processo que não é barato também, né, de entender quais são esse limite de capacidade de carga, diagnóstico, levantamento dos atrativos, enfim, é um processo complexo. E para chegar nesse ponto de já estar tendo até a capacidade de carga, sinal que eles já estão bem evoluídos aí em São Paulo, nessa comunidade que a Bruna trouxe, em relação ao etnoturismo. E, enfim, outras comunidades que já têm, então, a maioria das nossas do Mato Grosso são no Xingu. Campo Novo dos Parecis, agora com o Circuito Parecis, está bem avançado também, mas eles ainda não têm plano de visitação. Tem a Marmelo, é uma comunidade lá em Roraima, que já está realizando as visitas regularizadas, né, pelo plano de visitação. Enfim, o plano de visitação vem só a somar, porque quando você instaura ele, você engloba toda a complexidade que uma etnia precisa considerar para receber visitante. Então, todos os aspectos de sustentabilidade que a gente vê envolvido em outros projetos, o turismo de visitação, o plano de visitação engloba, né? A professora Luciana também está colocando aqui que os Ipenguê Jatobá, no Alto Xingu, também já possuem um plano de visitação elaborado e aprovado. Então, mais uma... Os Iquipeng, né, Lu? Inclusive, a Luciana, gente, trabalhou comigo... Depois ela vai dar um oi aí para complementar, né, Lu? Trabalhou comigo na secretaria, a gente está envolvido em pesquisas ainda sobre o turismo de base comunitária. Ela, inclusive, é uma das pesquisadoras dentro desse contexto de doutoramento que eu estou, ela do pós-doc, vinculada ao turismo de base comunitária. E está trabalhando nos Equipeng mesmo, né, Lu? É com eles que você vai falar sobre o feminismo, empoderamento feminino? Oi, fala aí você está me ouvindo? Não, a gente não decidiu ainda, né? Mas essa notícia que a gente tem, que os Iquepeng Jatobá, lá do Alto Xingu, eles têm esse plano de visitação, inclusive parceria com umas pousadas ali da região, né? Isso é muito interessante. Era só isso, a minha live já foi, eu não vou ficar aqui falando muito, não. Minha parceiraça, Luciana, gente. Enfim, a Luciana teve contato também com uma aldeia, a aldeia Belém e a Eterenitipá, né, Lu? Lá dos Chavantes. Isso. Que é um processo também um auxílio da Sede Tour também, que está nesse processo. Eles entraram em contato, essas aldeias, com a Assembleia Legislativa. Inclusive, tem pessoal aí também, eu acho, da Assembleia, e que estão num trabalho muito bonito, muito interessante, de também tentar instaurar. A Iterenitipá já faz um pouco de turismo, a Belém está começando a pensar sobre isso, mas também é um trabalho aí que eu tenho certeza que vai caminhar positivamente. Enfim, esses são os exemplos que a gente tem no estado, mas existem várias iniciativas. Como eu falei, na Amazonas tem muitas etnias que estão nessa busca também de se enquadrarem no plano de visitação. Ano passado, gente, essa não é uma questão só brasileira, ano passado, pela secretaria, eu tive a oportunidade de ir para uma conferência da ONU, na Itália, em que, através da PAGE, que é o órgão de pesquisa, uma das agências da ONU que está fomentando esse trabalho com comunidades tradicionais. Então, esse é um assunto em pauta, principalmente nesse momento de pandemia. A ONU está diretamente ligada nessas causas. Então, inclusive, desse projeto da ONU, surgiu também na Secretaria de Turismo, foi montado um grupo de trabalho para a produção da política estadual de etnoturismo. Então, a gente não faz nada sem política pública, né? A política pública facilita muito a vida para o desenvolvimento desses planos de visitação e para o desenvolvimento dessas comunidades em geral. Então, a ONU também é uma parceira, a gente faz parte desse grupo de trabalho, né? E o objetivo é criar essa lei estadual de etnoturismo, facilitando esse tratar mato-grossense, né, que tem todas as suas particularidades, apoiados nesse plano de visitação nacional.
também. Então, existem várias experiências que a gente pode citar, né? Na secretaria, a gente teve, então, contato com a Umutina, com essas atividades que eu falei. A gente também fez uma iniciativa com os quilombolas, daquela comunidade Mata Cavalo que eu disse. Acabou de sair o Plano Estadual de Turismo do município de Livramento, que ajuda muito a pensar no turismo em Livramento e nas comunidades que estão ali próximas, quilombolas, que também têm uma cultura incrível e que também atraem visitantes. E a gente tem ainda o diferencial de ter o Pantanal, que já é um local que, por mais que está com essa dificuldade na pandemia, mas é um lugar que a gente sabe que vai a maioria dos nossos turistas, ecoturistas, e que podem agregar também nesse turismo cultural. Por que o turista que vai para o Pantanal não pode vivenciar anteriormente uma vivência cultural, né, nessa comunidade quilombola, ou nas comunidades ribeirinhas? A gente sabe que tem iniciativas no Pantanal hoje que já desenvolve turismo de base comunitária, levando os turistas que vão para o Pantanal para vivenciar o fazer doce na casa de uma família típica pantaneira, né? Almoçar um peixe, conversar sobre os modos de fazer, os saberes, isso tudo agrega valor no turismo de base comunitária, né? Então... Bruna, você falou uma coisa que eu achei super interessante para a gente caminhando aí já para o final. Nós começamos em ponto para que a gente pudesse terminar em ponto também. Eu sei que a gente tem atrasado enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu fiquei super curiosa com esse processo educacional que, né, necessariamente deve existir dentro do turismo comunitário, que foi o que você começou a puxar agora de novo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dessa... É uma das formas da gente diferenciar o que seria o turismo de base comunitária do que, às vezes, não necessariamente né? Não é só porque acontece dentro de uma comunidade que é o turismo de base comunitária, né? Então, as pessoas acham que não é o local que determina o que torna que torna o tipo de turista comunitário ou não, né? O segmento. Na verdade, esse turismo de base comunitária que eu estou dizendo, Roberta, é esse desses autores, né, que defendem esse turismo responsável e protagonista comunitário, que é de resistência cultural, né? E aí, porque geralmente é muito curioso, porque a gente vê que alguns dos lugares que desenvolvem o turismo de base comunitária começou com universidades indo levar seus alunos para conhecer a cultura quilombola, universidades levando numa aldeia, né? Então a gente vê, por exemplo, a Iterê-Mitipá recebe alunos de São Paulo que vão lá para viver a cultura indígena, né? Por quê? Porque geralmente essas universidades e esses alunos, esse link, a gente viu lá no perfil do turista cultural, esse nível intelectual alto de quem está fazendo turismo, é porque quer realmente aprender uma epistemologia popular, né? Então, ele tem esse viés muito ligado à educação, justamente porque você aprende outros modos, outras epistemologias, saberes, né, modos de fazer diferente do seu. Então, geralmente, o turismo de base comunitária, ele começa com universidades, por exemplo, lá em Ivaporunduva, em São Paulo, no Parque Estadual Intervalos, que é um dos exemplos que a gente tem de turismo que deram certo lá, né, de base comunitária. Começou com essas escolas e universidades indo fazer turismo. E aí, depois abrangeu outros públicos, né. Mas ele tem esse viés educacional justamente porque você vai aprender a lida da agricultura familiar, né? O modo de fazer artesanal. Então, por exemplo, nessa comunidade Mata Cavalo, que eu e a Luciana tivemos presente em algumas ações, eles recebem muitos alunos de escolas, né? Até para entender, eles têm uma escola, por exemplo, nós somos aqui em Mato Grosso, essa comunidade, Mata Cavalo, é um dos modelos de escola que ensinam os seus alunos, que são crianças quilombolas que já entram pequenininhos, toda a história já adaptada não, a real história, na verdade, né? A gente que aprendeu um pouco de um jeito diferente da realidade, mas como foi a história desses negros já empoderados, não como só negros escravizados, mas negros que batalhavam pela resistência cultural. Então, essas crianças já crescem com essa perspectiva. E as escolas dos não índios, não quilombolas, né, no caso,
visitam essa escola de Mata-Cavalo, por exemplo, para entender como é essa nova forma de educação. Então, geralmente, a gente percebe essa coincidência nas várias iniciativas que começam com esse turismo educacional, por aprender novas epistemologias. E, Bruna, como última perguntinha para a gente fechar, temos 3 minutinhos aí para a gente poder ir fechando. O Cristiano Teixeira, ele perguntou, ele falou, você acha que é possível conciliar a crescente da sociedade em consumir, principalmente cada vez dessa forma digital, com o turismo de base comunitária? Quer dizer, como é que a gente pode pensar nessas duas que seriam quase antagônicos, né? Esses 2 olhares aí. Olha, é muito legal sua pergunta, Cristiano, né? Cristiano, é Cristiano o nome dele, né, Roberta? Isso, Cristiano Teixeira. Cristiano Teixeira, muito legal sua pergunta, Cristiano, porque, na verdade, não é tão antagônico assim. A tecnologia, na verdade, os preceitos aí da tecnologia com a globalização era realmente democratizar informação, né? O que acontece é que no processo não foi bem assim. A gente já tem vários exemplos e artigos que falam disso, como a importância da tecnologia para esse protagonismo que o turismo de base comunitária procura. Então, por exemplo, existem vários casos de, por exemplo, indígenas que abrem sua página no Facebook da venda de artesanato e vendem diretamente para consumidores fora do Brasil até, né, e que facilita esse processo. Então, a internet, se ela bem utilizada e pensada dentro do turismo de base comunitária, ela pode ser uma aliada muito grande, até para ser... a internet, ela desterritorializa esse lugar de intermédio, né? Eu consigo, enquanto indígena, fazer minha própria política de venda, de exposição da minha cultura. Então, esses sites, por exemplo, são oportunidades gigantescas para o turismo de base comunitária, verdadeiro, que é esse que... sincero, né? Não é nem verdadeiro. Esse sincero que quer expor o protagonismo indígena, ribeirinho, extrativista, enfim, dos vários, a gente fica muito nisso, a gente não pode esquecer que ribeirinhos, extrativistas, ciganos, todos são comunidades tradicionais que existem no nosso país, né? Então, a tecnologia, na verdade, ela é uma ferramenta que, se bem utilizada, ela empodera a comunidade e facilita essa comunicação. Então, tem até um estudo de uma indígena que fez doutorado no estudo de cultura contemporânea, a Talcani. Ela, inclusive, estava no seminário de etnoturismo. Ela junto com a Aline, elas estudam justamente isso, como a internet pode ser um ambiente de oportunidade, né, para o turismo de base comunitária. Na verdade, essa eu acredito que é a grande chave nesse momento. Se essas comunidades estiverem integradas, conseguirem fazer o levantamento, um planejamento bem específico do que elas querem, elas podem ser protagonistas do processo de desenvolvimento, né? E uma alternativa de renda incrível, né? Nossa, perfeito, Bruno. Adorei. Eu acho que fechamos bem com essa observação, porque realmente às vezes a gente não consegue. A gente pensa em turismo comunitário, a gente já imagina aquelas pessoas que, né, muito simples, que não têm acesso, e não, né, não é mais assim, né? Gostei muito dessa fala aí para fechar. Muito obrigada. Pode falar. O turismo, só para fechar, o turismo endógeno é a base do turismo de base comunitária. O que acontece de dentro para fora, né? Então, isso aí é o que define esse protagonismo social e esse turismo endógeno, de dentro para fora. Perfeito. Muito bacana. Bem, Bruna, infelizmente, né, já chegamos aí às nossas 20h30. O pessoal aí é muito bom, fantástico, parabéns. Aproveite aí os elogios, todos eles merecidos, né? Também fiquei bem animada depois de conversar com você de manhã, porque não é a minha área, o turismo comunitário, não é a minha área, o turismo cultural. Então, a gente se encanta quando a gente, né, consegue aprender um pouco mais e entender esse processo com esse outro olhar. Então, parabéns pela fala, parabéns pelas colocações. Muito obrigada. Se você quiser fazer uma fala final aí, fique à vontade. Só quero agradecer. Para mim é uma delícia falar disso. Eu acho que é possível fazer turismo na contramão dessa hegemonia, desse capitalismo louco, né? Eu acho que é possível fazer turismo de um jeito saudável e causar esse empoderamento social, que eu acho que é a nossa militância aí, né?
Então, eu que agradeço vocês dois pela abertura, pela confiança. Eu adoro esses momentos que a gente pode, talvez, mostrar, né, para quem está aí sem saber qual área seguir dentro da atividade, que existe uma amplitude muito grande. Então, vocês trouxeram aí uma variedade de profissionais, né, eu acompanhei, e isso é muito legal, porque a gente escolhe o que a gente quer e o que a gente não quer. Para fazer bem feito, a gente tem que gostar, né? Então, é isso. Muito obrigada. Podem contar comigo aí, que eu adoro falar disso. Ah, que bom, Bruna. Vamos aproveitar, né? Muito obrigada, Fábio. Se você quiser falar um pouquinho para a gente, então, sobre a live da próxima semana. Sim, primeiramente agradecer novamente, né, a professora Bruna, a professora Roberta, mais uma quarta aí com bastante informação. Para mim, que sou do Rio, né, essa realidade, como a gente já viu em atividades anteriores, é bem diferente do que a gente vive por aqui. Na próxima semana, né, para a gente fechar o nosso encontro de hoje, na próxima semana nós vamos receber o professor Maurício Werner. Ele foi diretor de operações da Rio Tour e ele vai falar para a gente sobre o Carnaval e o Réveillon, porque ano que vem teremos festa. Tem Natal! Né? Então ele vai falar sobre o tempo que ele esteve na frente das operações, né, na diretoria de operações da Rio Tour, e ele teve ali organizando, né, tanto alguns eventos de carnaval aqui no Rio de Janeiro, não somente na Sapucaí, mas em todos os eventos que a prefeitura estava participando, e o Réveillon de Copacabana. Então ele vai trazer um pouquinho da vivência dele, dessa troca, de como isso estava sendo